No foco, o tema hoje é 8 riffs marcantes da história do rock, os principais, na minha modesta e humilde opinião. 8 riffs sensacionais que marcaram a história do rock. É isso que você verá no programa de hoje, música pela música. Lembrando sempre que somos música pela música, somente por ela. Vinheta. Quero poder caminhar com minhas pernas, que as asas me suportem onde for. Lembrando que as minhas 8 escolhas necessariamente não estão numa ordem de preferência nem de gosto musical. Aqui eu escolhi já para entrar logo de cara, chegar chegando isso aqui, meu irmão. Esse aqui é o Physical Graffiti, espetacular e seminal álbum do Led Zeppelin. Na verdade, o meu preferido do Led Zeppelin. A versão disso aqui em vinil, ela se abre e essas janelas abrem, você conforme mexe com o card dentro dele, você vai vendo coisas escritas. Eu só tenho a versão em CD. Na verdade, era para mim ter comprado a versão em LP. Mas estava com um grande amigo meu, Paulinho, que talvez esteja até assistindo o vídeo, e eu puxei isso no meio da coleção de vinil, o olho dele saiu lágrima, né? De tanto que ele adorava esse disco. E aí eu fiquei, né? Amizade vem acima de disco, falei, leva, Paulinho, é seu, o Physical Graffiti. Mas eu tenho a versão em CD aqui, do disco que eu mais gosto do Led Zeppelin. A música que eu escolhi para ser o 8º riff é a música House of the Holy, a 4ª faixa desse disco, que é o disco duplo, do primeiro disco, House of the Holy, que é o nome do disco anterior do Led Zeppelin. Essa música ela foi feita para ser a faixa título do disco House of the Holy. Mas num consenso da banda no final da gravação do disco, eles chegaram à conclusão de que essa música não se encaixava no espírito do disco House of the Holy. Então ela já era a primeira escolhida para ser faixa do próximo disco, que no caso viria a ser o Physical Graffiti, lançado em 1975. Curiosidades sobre ela. Você ouve o rangido do pedal de bateria do John Bonham o tempo inteiro na música. É interessante notar esse detalhe na música. É um detalhe pequenino, mas que eles resolveram manter, né? E que mostra a espontaneidade da música. É um riff marcante daqueles rudetos que só o Jimmy Page sabia fazer. Então, minha primeira escolha aí entre os 8 é House of the Holy do disco Physical Graffiti de 1975. O próximo riff aí que eu escolhi, portanto o certo, não necessariamente em ordem, em torno para lá de preferência, é Day Tripper, ninguém menos do que The Beatles, baby. Aqui é uma coletânea Past Masters Volume 2, tem volume 1 também, de músicas que foram singles dos Beatles. A música Day Tripper, ela era lado A do single com We Can Work It Out. Ela chegou a ser a 5ª colocada nas paradas britânicas. We Can Work It Out foi a primeira. Mas eu escolhi ela porque ela tem um riff sensacional, muito marcante, criado pelo mestre Paul McCartney. Day Tripper é uma das primeiras riffs que você aprende quando toca uma guitarra. Fora os indefectíveis como As You Were, que eu nem coloquei aqui, e outras aí. Mas ela é um exemplo de riff. Por que isso? Porque lá em 1965, né? Quando a gente associa a palavra riff, a gente associa com Metallica, com Black Sabbath, uns sons mais pesados. O som pesado é baseado muito em riff. Mas você pensar que os Beatles, uma banda lá em 1965, ainda não era aquele Beatles mais adulto, vamos colocar assim, né? Não era o Beatles... Ainda não era os Beatles mais evoluídos musicalmente, que a gente viria na segunda parte da carreira, né? Mas já mostrava um grande potencial. E fosse fazer um riff desse, em 1965, meu amigo, só o Mr. Paul McCartney. Day Tripper, The Beatles. Quando eu fui eleger, na minha opinião, os maiores riffs da história do rock, segundo a minha opinião, a gente sempre tenta fugir do chavão, do lugar comum, mas algumas coisas a gente não pode deixar de colocar. E essa banda que eu vou colocar aqui na minha 6ª escolha, não tem como não colocar essa música, né? Inclusive é a faixa título do disco Back in Black, do AC/DC. Por quê? Essa riff é tão marcante que até sertanejo universitário toca em show. Desse mesmo disco do Back in Black, você pode dizer, tem Shoot the Thrills, que ficou famosa no filme do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, Hell's Bells, You Shoot Me All Night Long, que acho que todo mundo conhece, Rock and Roll and Noise Pollution. O AC/DC é uma banda baseada em riffs, né? Mas nenhum riff foi tão marcante quanto Back in Black. E a letra também, né? O AC/DC vinha do trauma da perda do Bon Scott, o vocalista original da banda. Havia a entrada do Brian Johnson, mas não havia nenhuma segurança que o AC/DC seria sucesso e continuaria sendo. A música Back in Black foi mais ou menos a resposta a tudo isso que a banda passava. Minha 6ª escolha, Back in Black, AC/DC, baby. A minha 5ª escolha é uma espécie de karma para o Rich Blackmore.
guitarrista fundador e seminal da banda Deep Purple. Vocês já sabem, não tem como escolher riffs que entraram para a história sem citar este. Smoke on the Water, do disco Machine Head, do Deep Purple. É a faixa número 5, Smoke on the Water. Uma história curiosa acerca disso, que o Ritchie Blackmore não gosta de ser lembrado, porque ele é um guitarrista virtuoso, um dos primeiros guitarristas a usar a influência de música clássica nas suas composições de arranjo de solo. Ficou marcado por um riff que uma pessoa com um mês de aula de violão aprende a tocar. Então acho que isso não é muito agradável à cabeça dele. Uma história engraçada sobre Smoke on the Water, ela já foi tocada por Deus e o mundo. Acho que qualquer pessoa que tenha aprendido a tocar rock tocou o riff de Smoke on the Water. É praticamente impossível que não. Mas é que eu lembro assim, de mais engraçado do baterista do Motley Crue, né? E ele conta numa das passagens que ele pediu para a mãe uma guitarra. A mãe não tinha dinheiro, comprou uma sanfona, que é o que dava. E ele aprendeu a fazer o riff de Smoke on the Water na sanfona. Smoke on the Water. Quarta escolha. Não poderia ser outra, né? Já vou até mostrar aqui, ó. Rolling Stones, a música é Satisfaction, do disco All of Your Hits, de 1965. Acho que todos conhecem o riff dessa música. Como eu não coloquei em ordem de popularidade, nem nada disso a minha escolha, mas se fosse em ordem de popularidade, esse estaria em primeiro lugar. Reza a lenda que Sir Keith Richards, uma madrugada, sonhou com esse riff, acordou sonâmbulo, gravou o riff num aparelhinho que estava ali por perto, onde ele estava dormindo, e voltou a dormir. No outro dia, Mick Jagger ouviu, ligou o tape e ouviu o riff, e ficou maravilhado. Aí o Keith Richards falou, joga fora isso aí, eu não sei nem como que eu gravei isso, devia estar drogado, sei lá o quê. E o Mick falou, não, isso aqui tem muito potencial para ser uma coisa grande, vamos fazer. Trabalharam o riff de sonâmbulo do Keith Richards e ela virou Satisfaction, sua onipresente também, onisciente riff de Satisfaction. Meu amigo, você sonha, você tem pesadelo, os seus sonhos não têm nenhum sentido. Keith Richards faz dinheiro com os sonhos. Terceira escolha de riff, e não necessariamente não tem que ser só do mundo do rock os riffs. Esse que eu vou pegar aqui vem do mundo do pop. Se trata de Michael Jackson, do disco Thriller, Beat It. Esse disco que é o mais vendido da história. Todos conhecem o clipe de Thriller, que está representado aqui na contracapa do CD. Mas a música Beat It é gravada por ninguém mais e ninguém menos do que Sir Ed Van Halen, ou Van Halen, como queiram, né? Muita gente acha que o riff todo foi criado pelo Ed Van Halen, também pensava isso. Mas lendo um pouquinho mais e aprofundando um pouquinho mais, ele também foi pensado por Quincy Jones e pelo próprio Michael Jackson, sendo que o solo, sim, da música foi totalmente composto pelo Ed Van Halen. Conta a lenda que um belo dia de manhã, Ed Van Halen estava lá no seu estúdio, né? E tocou o telefone, e aí a voz no fundo, né? Falava, ele, quem que será? Quem que é? Não estou entendendo quem é. É o Michael. E ele falou, poxa vida, Michael, que voz, cara, que coisa mais esquisita, cara. Ele achou que era o Michael Anthony, baixista do Van Halen. Jamais poderia imaginar que se tratava do Michael, mas o Michael Jackson, que queria gravar uma música com um sentimento mais rock. E na época ninguém era melhor, e dos de 83, né, do que Ed Van Halen para criar um riff de guitarra. Ed mostrou para ele umas ideias que ele estava trabalhando, Michael Jackson gostou na hora, pagou um jato para ele sair de Nova York, sair da Califórnia, aliás, e chegar em Nova York, onde ele estava, e gravou a música Beat It com o Michael Jackson. Ele sempre gostou de fazer isso. No disco, mais à frente, ele chamou o Slash para tocar também, no disco Dangerous, enfim, na música Black or White, né? Ele sempre gostou. O que importa é que esse riff é sensacional, grudento e marcante. Beat It, Mr. Michael Jackson. A minha segunda escolha recai numa banda aqui no Brasil, ela não é tão conhecida, mas todo roqueiro conhece. Jethro Tull. A música é Aqualung. Jethro Tull é uma banda de rock, folk, progressivo, pitadinhas de hard rock, de rock clássico, muita coisa de progressivo, com flauta, com som celta, com som folk, enfim. Era um caldeirão de ideias, né? Capitaneado por seu líder, vocalista, tocava violão também na música, inclusive, Aqualung ele toca violão, e principalmente flauta, Ian Anderson. O riff da música Aqualung é uma das coisas mais marcantes da história do rock.
quem gosta de rock de verdade, aquele camarada que o sangue ferve na veia quando ele ouve uma guitarra, basta tocar a introdução do riff dessa música para você ser transportado para outra realidade. Uma coisa que te mexe totalmente por dentro e que te leva a uma outra esfera de consciência e de prazer em ouvir guitarra e rock. Aqualung. E a minha última, no caso, primeira escolha, o riff que me fez, assim, virar fã incondicional do Ronnie James Dio. Embora não seja ele o responsável pelo riff, sim, Tony Iommi. Eu estou falando de Black Sabbath, Heaven and Hell. Black Sabbath que vinha de discos não muito convincentes, não venderam muito, não foram um sucesso, que era o Technical Appearance de Never Say Die. A banda enfrentava muitos problemas com o seu vocalista Ozzy Osbourne, né? O famoso Ozzy Osbourne, com drogas e toda uma coisa. Parece que a criação da banda estava prejudicada. Isso aqui, eles decidem demitir em 1979 o Ozzy. O Ozzy vai para uma carreira super bem sucedida solo, né? E eles recrutam o Ronnie James Dio do Rainbow para gravar esse clássico da história do rock, que é o Heaven and Hell. A música Heaven and Hell, o riff dela, eu costumo dizer que é o arrasa-quarteirão perfeito. Qual seria a trilha sonora de um exército ganhando de outro e se erguendo gloriosamente sobre o outro? Eu diria que é Heaven and Hell, a trilha sonora das emoções. É um riff pesado, denso, cativante, que é impossível você ouvir e não sentir nada. E eu acho que não precisa de mais palavras, basta que você apenas ouça. Heaven and Hell foi minha primeira escolha. Escolha número 1. Muito bem, aí foram meus 8 riffs marcantes da história da música, do rock, pop, enfim, da música. Se você tem seus 8 aí, coloca aí embaixo, é importante a sua opinião. Essa foi apenas a minha. Procurei colocá-la de acordo com o seguinte critério: riff grudento, aquele que a gente memoriza na primeira audição, de bandas que fizeram sucesso. Poderia ter colocado aqui várias outras, Queen, Kiss, Whitesnake, o próprio Van Halen, embora eu tenha colocado o Ed Van Halen. Enfim, muitas e muitas outras bandas que tiveram riffs marcantes. Mas esses aqui foram os meus 8, ok? E lembrando sempre, nós somos música, pela música, somente pela música, baby.